Graça e paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Jaboatão. Hoje o culto é dirigido pelos jovens. Hoje pela manhã nós tivemos uma rica mensagem com o pastor Geraldo sobre o dia do pastor. Deus continue abençoando o seu servo. Parabenizar também a todos os pastores da Pibaja, principalmente ao pastor Natanael, o pastor presidente. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, E lembrando aos irmãos, que nós temos as atividades com a juventude, Todo domingo às 17 horas, no salão social, nós nos reunimos com os jovens. Todo segundo sábado do mês nós temos o Piba Jovem, um culto de louvor. Toda a igreja está convidada. E toda primeira quarta-feira do mês nós temos o culto de oração na igreja dirigido pelos jovens. Meus irmãos, gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14, onde lemos o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa de seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheces aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheces o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheces aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara com isso. O apóstolo João ele foi bem enfático com isso. O próprio Jesus Cristo ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Nós somos fortes porque conhecemos a Deus, porque conhecemos o Pai que nos trouxe a este mundo, Cristo Jesus. Por isso que nós somos fortes, porque vencemos o maligno. Não só os jovens, mas todos os irmãos da igreja são fortes, porque conhece a Deus. Vive o que Deus pede para que nós vivamos na terra. Por isso somos fortes, porque vencemos o maligno todos os dias. Em Josué capítulo 1, verso 9, uma passagem bastante conhecida nossa, os irmãos conhecem de cor salteado, quando diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, Josué ele era um jovem, e ele foi que sucedeu Moisés na morte de Moisés para liderar o povo para a terra prometida. Imagine você, jovem, adolescente, dormir e no dia seguinte acordar com um cargo enorme nos seus ombros. Vamos dar um exemplo: um ministro da educação no Brasil, ou um ministro da saúde em meio a essa pandemia. E você ser nomeado um ministro da saúde para comandar o Ministério da Saúde desta nação. Imagine. Assim foi Josué. Josué dormiu tranquilo, mas no outro dia ele acordou com esta responsabilidade. Provavelmente Josué ele temeu, tremeu, porque era para liderar um povo. E o Senhor diz a Josué: Josué, ser forte, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te pasme nem te espantes, porque eu sou contigo, Josué, por onde quer que andares. O Senhor estava dizendo a Josué: olha, não importa as circunstâncias que virá para ti e para este povo, para herdar a terra prometida, mas eu serei contigo, Josué. Eu te darei força, então ser forte, tenha coragem para liderar este povo. E Josué conduziu
o povo de Deus. Meus irmãos, a força, ela é um sentido de proteção de Deus. Nós somos protegidos pela força que vem de Deus. Lá em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, o verso 2, nós lemos o seguinte: Êxodo capítulo 15 e o verso 2. Nós lemos o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exultarei. Deus, Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa salvação. A força do Senhor é a nossa salvação. Nós somos fortes porque somos protegidos por Deus. Faz alusão ao que lemos no capítulo de João, 1 João capítulo 2, quando ele diz: sois fortes porque tendes vencido o maligno. Faz referência lá a este capítulo de João. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa canção, como ele fala aqui em Êxodo, no capítulo 15, no verso 2. A força, meus irmãos, a força, ela vem do Senhor, somente do Senhor. Ela não vem de carros, ela não vem de cavalos. A nossa força, ela não vem de homens. Pelo contrário, a força, ela vem do Senhor. Isso está lá no Salmos, o salmista, ele fala isso no Salmo 18 e no verso 32, quando lemos o seguinte: o Deus que me revestiu de forças e aperfeiçoou o meu caminho. Deus, Ele nos reveste de força. Ele nos dá força. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí Ele nos dá força. É como o apóstolo Paulo lá em Coríntios diz, Cristo Jesus diz ao apóstolo Paulo: é na fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Deus, Ele nos aperfeiçoa com a sua força. No mesmo livro, agora no Salmos capítulo de número 71, Salmo 71 e o verso 16, nós lemos o seguinte. O salmista também nos fala isso. Ele diz o seguinte no verso 16: sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça e a tua semente. Veja que o salmista ele diz: eu rememoro as forças que tu me dás. Sinto força no Senhor. O salmista ele diz que a força está no Senhor, vem do Senhor, e ele sente isso vindo do Senhor. Ele se lembra diariamente das forças que vêm do Senhor. E no Salmos de número 29 e no verso 11, nós lemos o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor nos dá força, meus irmãos. Quantas vezes você, meu jovem, já se pegou dizendo: eu não tenho forças para continuar. Eu não tenho forças para trabalhar para o Senhor. E Deus muitas vezes vem ao seu encontro e diz: você tem força, porque eu te dou força. Você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você também falou isso? Pastor, eu não tenho forças para isso, como eu queria ter força. Bate aquele desânimo
E você diz, eu não tenho mais força para isso. E o Senhor vem e te diz, você tem força, eu vou renovar a sua força. É o que o profeta Isaías fala lá em Isaías 41, no versos 28 em diante ao 31, ele diz, dá forças ao que está caído, renovam suas forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas na águia até as alturas, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse mesmo texto de Isaías fala que nós jovens caímos cansados, tropeçamos na vida. Mas esse mesmo profeta Isaías, ele fala que o Senhor, ele renova nossas forças. Nós temos as nossas forças multiplicadas, as nossas forças renovadas em Cristo Jesus, meus irmãos. Por isso que nós somos fortes, porque nós temos um Deus ao nosso lado. E por fim, a força é a alegria. Como a força é a alegria para nós, meus irmãos. No livro dos Salmos, no capítulo 21 e no verso 1, nós lemos o seguinte: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Veja como diz, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Podemos dizer, na tua força, Senhor, nós nos alegramos. Na tua força, Senhor, há salvação. Na tua força, Senhor, há alegria. Nós temos esta exultação na força do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 29 do mesmo livro dos Salmos, Salmos 29, e o versículo, Neemias capítulo 8, verso 10, nós lemos o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando nós estamos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortes em Cristo Jesus. E quando nós estamos fortes, nós também nos sentimos alegres, nos sentimos motivados. Jovens, adolescentes, irmãos da primeira igreja batista, se alegrem, porque vocês são fortes em Cristo Jesus. Pastores, se alegrem, porque nós somos fortes. Nós somos fortes em Cristo Jesus, por isso nós devemos viver sempre alegres. Isaías 49, verso 5, o profeta diz: a força do Senhor é a nossa salvação. Meus amados irmãos, portanto, meus amados, devemos sempre permanecer fortes. Devemos sempre permanecermos fortes, porque Deus nos chamou e Ele nos capacita diariamente e também nos fortalece diariamente. Que nós possamos sempre estarmos prontos e sempre estarmos fortes. Nós iremos passar por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, porque somos fortes. Como diz aquela canção que o Fonte de Louvor uma vez cantou na igreja: não teremos temor frente às tentações, fortes, corajosos, nós seremos se estivermos Cristo ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Amém.